Cara, como você entende tanto de linguística? Porque eu meio que formei nessa porra, tá? O que acontece? Qual que é a formação do tio? O tio começou a fazer história, e aí o tio foi cada vez mais se debandando para letras. Letras é gostoso demais. Se eu tivesse que fazer minha formação de novo hoje, sabendo de tudo da vida, se eu odiasse muito ainda ter qualquer tipo de estabilidade financeira, como eu odeio, eu faria letras em vez de fazer história. Tá? Se eu tivesse já sabendo pra onde que eu ia cair na minha vida, eu tinha feito RI. Tá? E aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer história e eu mexi com antiga, né, gente? Eu era o louco que tinha o sonho de mexer com antiga, né? E aí eu fui mexer com antiga, né? E para mexer com antiga, eu fui cada vez mais para as letras. E aí na hora que eu cheguei lá na letras, eu comecei a fazer grego antigo, e aí eu comecei a fazer latim, e aí eu comecei a fazer as matérias de linguística, né? E aí a gente chegou num nível, né, que eu comecei a fazer paleolinguística do proto-indo-europeu, 1, 2 e 3. Então, eu acabei fazendo 160, 180 créditos na letra e 160, 170 na história. Eu passava o dia inteiro na faculdade, porque eu tinha 2 trabalhos na época, né? Nos primeiros semestres da faculdade, eu trabalhava como pesquisador para um imortal da Academia Mineira de Letras. Trabalhava na hemeroteca. A hemeroteca é uma biblioteca de jornal. E aí eu passava o dia inteiro enfurnado nos jornal à tarde, de manhã eu ia pra faculdade, à noite eu ia pra faculdade, e depois eu consegui ser bolsista durante meu período de faculdade, e eu fazia tradução por fora. Por quê? Porque eu comecei a estudar latim muito cedo. Como toda criança normal, eu comecei a estudar latim com 12 anos de idade, né? Como acontece com qualquer brasileiro hoje, né? Por quê? Porque eu jogava RPG, o jogo do diabo, né? E aí eu pensei assim, porra, que língua que esses caras falavam na época deles? Eu quero saber a língua deles de verdade, tá ligado? Eles não falavam português. Não falavam português. Não tem como esses filha da puta falar português, né? E aí eu descobri que na Idade Média se falava latim. E aí eu falei assim, porra, vou fazer latim, vou estudar latim. Aí eu virei pra minha mãe é advogata, virei pra mamãe e falei assim, mamãe, quero estudar latim. E ela virou pra mim e falou assim, claro meu filho, deixa eu te ajudar com isso. Minha mãe era professora da PUC, e lá no direito da PUC ainda tinha professor de latim, né? E aí ela conhecia a professora de latim, a coincidência, né? A professora de latim é da mesma roça que nós somos aqui em Minas, de Pompéu. E aí ela virou e falou assim, não, eu vou pôr você em contato com a Valdir, que é a professora de latim, que foi quem me ensinou latim, e você troca uma ideia com ela. Aí eu fui lá, com 12 anos de idade, para estudar latim na faculdade. Aí troquei uma ideia com a Valdir, ela falou assim, não, faz uma provinha aí de português instrumental, só pra eu ter uma noção de como é que seu português tá, pra ver se você aguenta o baque. Aí eu fiz a prova, aparentemente fui bem, e ela falou assim, porra, beleza, quer estudar latim com a gente à noite? Então eu falei, quero. E aí eu comecei a estudar latim. Então quando eu entrei na faculdade, eu já lia latim bem, né? E aí depois eu fui estudar grego antigo na faculdade. Foi uma pena que eu não pude estudar sânscrito, cara, porque nosso professor de sânscrito, o Gon, tava fazendo doutorado ou pós-doutorado na Índia na época. Mas aí eu fiz a minha formação complementar em letras clássicas, né? Então eu tenho um diplominha de história com formação complementar em letras clássicas. E aí eu mexi com isso há um bom pedaço da minha vida, né? Aí lá na história eu falei assim, não, tá foda, né? Não vai ter como eu mexer com a antiga. Por quê? Porque na época a gente tinha na história um professor de antiga espetacular, mas que só mexe com Grécia, quando muito Roma, e o Jacinto nessa época só mexia com Grécia, né? Então não tinha como mexer com Babilônia, não tinha como mexer com nada pra trás, nem lá letras. Então eu fui descendo. Aí eu fui pra medieval. Aí eu comecei a fazer minha pesquisa medieval, virei bolsista do CNPq de medieval, né?
E aí, na hora que eu virei bolsista do CNPq de medieval, aí meu professor de medieval mudou pra USP. Ele passou no concurso da USP, né? E eu faço live igual o Nado do Mar. Eu vou indo e na hora que eu vejo, eu já fui demais, né? Não era o Jacinto Pinto aqui no Rego, que delícia, nem o Jacinto Leite. Jacinto Lins Brandão, dos maiores intelectuais que esse Brasil já produziu. Um ser humano completamente fora da curva. Um cara maravilhoso, cara. Não posso recomendar mais qualquer e todos os livros do Jacinto. Enfim, aí eu fui virar medievalista, né? Aí virei medievalista. E aí meu professor, meu orientador mudou pra USP. E aí nós ficamos sem ninguém para dar aula de medieval, até que veio uma outra professora, e aí eu fiz a graduação com ela, né? Mas na graduação eu ainda queria, né, ficar ali flertando com a antiga, e eu trabalhei com história comparativa e fui estudar o período intertestamentário judaico comparado com alguns textos medievais. Pro mestrado, eu resolvi, né, mudar um pouco e ficar só na medieval, só que aí eu descobri que alguns dos textos que eu trabalhava eram textos que tinham versões em línguas vernaculares da época. O Jacinto aí da Fafiche, isso mesmo. Da Letras, na real, né? E aí eu mudei e aí eu fui estudar outras línguas, né? Por quê? O meu mestrado, eu trabalho com um texto que é um texto de catequese, tá? Que foi traduzido para várias línguas vernaculares. Aí eu consegui esse texto em duas dessas línguas. Eu consegui esse texto em nórdico antigo, em Urnorsk, e consegui esse texto em milanês médio, né? E aí eu fui estudar italiano para estudar milanês médio, e aí eu fui estudar norueguês para estudar nórdico antigo, né? Aprendi o mais simples para aprender o mais difícil depois, para eu poder comparar as traduções com o original, porque eu já sabia latim, né? E a partir do momento que eu consegui ter um domínio minimamente instrumental de nórdico antigo e de milanês, aí eu consegui comparar essas traduções para ver, né? Para fazer uma tradução coligida mais decente. E aí tem toda a história do meu mestrado e das merdas que eu passei no meu mestrado, que, sei lá, se vale a pena eu contar isso aqui de novo, já contei isso milhões de vezes. No Brasil. Mas a real é que deu ruim, né? Deu super ruim, né? Era pra eu ter ido pro... Não, deixa eu contar o resumo da ópera sem expor pessoas e sem ficar tocando nas chagas e feridas da minha alma. Quando eu fiz a minha pré-banca, né, do meu mestrado, queriam me passar pro doutorado direto. Tá? Na época, começo dos anos 2000, era muito comum. Na USP o povo ir pro doutorado direto, e aí eles falaram assim, não, você tá trabalhando. E aí eu tava trabalhando também com um cartulário que era inédito e tal, que eu queria colocar o cartulário no mestrado, acabou que depois eu abandonei o cartulário de tanta tristeza. E eles queriam me passar pro doutorado direto e meu orientador não queria. Meu orientador não queria porque ele queria que eu mudasse o meu projeto pro doutorado, que ele queria que eu trabalhasse com aquilo que ele trabalhava, que era Portugal medieval. E eu não queria trabalhar com Portugal medieval, porque já tinha anos que eu tava estudando Inglaterra, e porra, eu corri atrás pra caralho, aprendi altas línguas, fiz milhões de coisas e tal. Não queria, cara, não queria, né? E aí acabou que, tipo assim, ele falou assim, já que você não vai fazer também, eu vou ferrar seus bagulho todo também. E aí eu defendi faltando um dia pra eu ser jubilado. E depois que eu defendi o meu mestrado, eu mudei de professor, porque na USP como é que funciona, ou pelo menos funcionava
na minha época. Você não fazia a prova pra... Assim, não era tipo assim, estou fazendo prova para o doutorado de História na FEFELESH. Você fazia para a vaga específica do fulano de tal. As provas, elas eram eliminatórias e depois a questão classificatória é para a vaga do fulano de tal. Não sei se ainda é assim, não sei como é que funciona hoje em dia. Aí eu mudei para uma outra professora, para uma outra orientadora. Só que, né, ele era parecerista dela na FAPESP. E ele deu um parecer negativo para ela na FAPESP. E ela foi descredenciada e não pôde mais orientar doutorado, e ela entrou em depressão profunda. Olha que delícia. E aí eu não entrei no doutorado. E aí eu tive um trauma do caralho com isso. Cara, eu não conseguia pisar em faculdade. Eu não conseguia pisar dentro da faculdade. A academia é uma merda, cara. A academia é uma merda. E aí eu passei 10 anos sem pisar na faculdade. 10 anos. Não conseguia entrar lá dentro. Aí depois de um tempo, por amizades em comuns com o Jacinto e com os filhos do Jacinto, eu fiquei sabendo que o Jacinto tinha voltado a mexer com Babilônia. E aí eu fui fazer a matéria do Jacinto, ajudei ele muito pouco, né? Quem sou eu para ajudar Jacinto Lins Brandão? Mas assim, tentei dar algumas contribuições, porque nesse período eu continuei estudando. Continuei estudando acadiano sozinho e tal. E na matéria eu consegui dar algumas pequenas ajudas pro Jacinto na tradução que ele estava fazendo do Ele o Abismo Viu. Inclusive na primeira edição do livro cita meu nome lá de todo tamanho, agradecendo quem sou eu, cara. Aquilo ali é um negócio que eu emolduro no meu coração. Ali é o auge da minha vida acadêmica, cara. Aquele elogio do Jacinto pra mim é o auge da minha vida acadêmica. E aí, tipo, o Jacinto tava lá. E eu falei assim, porra, Jacinto, eu quero muito traduzir, né, algumas coisas que ainda estão inéditas do Acádio, você não anima de me orientar? Ele falou assim, porra, animo. Aí eu escrevi um projetinho pra traduzir, deixa eu ver se o livro tá aqui fácil, tá ali atrás, o Atrahasis, né, e fiz um projetinho lindo, cara, meu projeto de doutorado de letras, cara, de literatura antiga é um espetáculo, cara. Modéstia à parte é um projeto muito bom. Que dó, né? E aí fui fazer a prova da Federal do doutorado. Olha que delícia. Vou eu fazer a prova de letras, né, de literatura. E aí como é que funciona? Não tem, obviamente, uma prova de literatura súmero-acadiana. Não existe, porque não tem nenhum titular, não tem ninguém que dá aula disso de verdade, né? O Jacinto, ele é professor de grego dando aula disso, né? Aí eu tive que fazer a prova em grego. A prova em grego vem um excerto, em grego antigo, você traduz o excerto e comenta sobre o excerto. Beleza, meu grego é razoável, né? Meu grego é instrumental, muito tempo eu não estudava, mas estudei um pouquinho. E fiz a prova, traduzi e tal, e aí foi sair o resultado da prova e me deram 58, eu precisava de 60 pra passar. Aí eu fui reclamar e falei, porra, cara, que loucura, por que vocês me deram 58 e tal? Aí o cara falou assim, João, então, eu tenho que corrigir a prova como se eu não soubesse quem está escrevendo. É lógico que eu sabia que era você, e é lógico que eu sei que você é o cara de Babilônia. Só que os autores que você usou para comentar o trecho são autores defasados para o nosso campo. Eu falei, que bom, eu não sabia que o autor que eu usei para comentar o tempo não é a crista da onda dos comentários de Solon, depois de traduzir Solon, do grego antigo. E aí eu não passei. E aí eu virei e falei assim, beleza, né, cara? Deve estar sobrando, né, cara? Tá sobrando, né, velho? Você balança uma árvore, o que que cai? Cai 3 advogados, 4 guitarristas e 6 especialistas em paleobabilônico. Tá sobrando. Não precisa. Né? Não faz a menor diferença para a academia brasileira conseguir formar um maluco que é um dos 6 caras na América Latina que fala uma porra da língua. Não faz. Não faz falta. Não faz falta. Não precisa. Né? Assim, tá sobrando. Tá de boa. Eu falei, não, gente, tá sobrando. Quem sou eu? Né? Nessa fila
de pessoas malucas que falam palavrão tão melhor do que eu para reclamar. Não vou reclamar. E aí saí, né? Passei mais 2 anos remoendo esta desgraça em casa, né? Aí, cara, eu passei mais 2 anos em casa remoendo minhas pitangas, morrendo por dentro, até que eu descobri que um belíssimo rapaz que tinha feito mestrado comigo lá na USP tinha, tô em 2016, eu acho. Aí eu não passei na prova do doutorado. E aí fiquei puto. Falei, foda-se essa merda, vou ficar em casa tentando me afogar numa piscina de autocomiseração. Foi isso que eu tentei fazer. E aí, 2 anos depois, né, eu descobri que um professor brilhante, hoje em dia um professor brilhante, mas que eu conheci como um jovem rapaz que estudava na USP, tinha passado para ser professor de História da África na UFMG, né? E que ele ia dar uma matéria sobre Fanon. Eu falei, porra, curto Fanon, vou fazer essa matéria. É aquela coisa, né, cara? É a tentativa do terceiro casamento, né? É a hora que a esperança vence o medo, né? E aí fui lá fazer a matéria de Fanon, né? E a matéria era deliciosamente espetacular. A matéria absurda. Aí eu fui fazer as matérias, né, do Fanon. Estamos no Brasil! Obrigado, Mag22 Biohazard Herdeiro, dando a inscrição aí. E aí eu falei assim, não, eu gostaria de viver deliciosamente. Eu gostaria de saber o gosto da manteiga. É isso que eu gostaria. E aí eu falei, ok, não é tio, pare de fumar, pode dar câncer. É tio, eu espero sinceramente que dê, tá? Eu fumo porque eu tenho compromisso demais pra me matar de uma vez só. Então a gente vai se matando aos poucos pra ver se sofre menos, sabe? Então, assim, não fumo enganado, não. Fumo querendo apressar algo que é inexorável. Aí, o que acontece? Fiz a matéria com o Marcucci, né? E falei assim, porra, vou fazer um doutorado dessa merda. Vou fazer um doutorado desta porra. E fiz a prova. E aí, tipo assim, na real, eu falei assim, não, eu vou adiantar minha vida, né? Eu sou velho, deixa eu adiantar minha vida, eu sou velho, eu trabalho, eu tenho filho pra criar, eu tenho militância, eu tenho 12 mil projetos, deixa eu adiantar minha vida. Comecei a fazer umas materinhas daqui, umas materinhas de lá, né? E aí fui fazer a prova do doutorado. Na história, né? O bom filho a casa volta. Com um detalhe que eu negligenciei nessa história toda, que eu tô contando aqui pra vocês, que é que quando eu formei na história, eu não passei no mestrado da Federal de Minas Gerais e eu passei em primeiro da USP, né? Inclusive, assim, minhas notas da USP são cabulosas, porque eu tirei a maior nota do mestrado da USP e eu fechei todas as minhas matérias com 100. Eu não tirei um 99 dentro da USP. E não passei em Minas Gerais. Em Minas Gerais eu fiquei em 13º, sendo que, olha que coisa louca, tinha a prova teórica, eu tirei 97 na prova teórica, tinha a prova de línguas, eu tirei 99 na prova de línguas, e você tinha aprovado ou não aprovado no projeto. E eu fui aprovado, mas fiquei em 13º. E eram 10 ou 12 vagas. Enfim, né? Que loucura! E aí eu fui pra USP, né? E aí aconteceu isso tudo e voltei. Voltei para a Federal, né? E fiz a prova da Federal, tal, tranquilo. Passei mal, fiquei muito feliz. Passei em 4º ou 5º ou 6º, sei lá. E fui fazer o meu doutorado. E aí o que aconteceu durante o meu doutorado? Eu me desencantei completamente com a academia e com a ideia de ter um doutorado.
E agora eu tô durante um ano sabático. O tio, gente, é muito neurodivergente, não é pouco, não. É muito, muito, muito. Eu sofro muito com essa porra. Tomo um rio de remédio, faço 700 terapias diferentes. Eu sou muito neurodivergente. Eu li o livro A Universidade em Desencanto. Eu tenho distimia, cara. Meu diagnóstico principal é distimia. Mas eu tenho distimia com ciclotimia, né? Então, qual que é o meu rolê? Eu não apenas sou distímico, como eu sou um distímico com humor muito rebaixado. Sabe? Aqui é turma pensamentos de ruína e pensamento de suicida o tempo inteiro, desde que eu me entendo por gente. Tá? Então, assim, eu sou um distímico ciclotímico. Então, que delícia, all time low, saca? O humor do distímico, sei lá, isso aqui é o humor normal, o humor do distímico tá aqui embaixo, o humor do ciclotímico fica aqui. A distimia, normalmente, você tem fases. A distimia, ela é quase que, nesse sentido, uma psicose maníaco-depressiva, porque você tem algumas fases que você dá uma subidinha e uma descidinha. O meu não, eu tenho muito baixo e ainda mais baixo ainda, né? Então, foda. Faça esse tanto de coisa, porque a distimia é uma doença maravilhosa para o capitalismo, porque a distimia te mantém funcionando. Olha que delícia. A distimia é uma doença funcional. Você consegue fazer as coisas enquanto você está morto por dentro. Olha que delícia. Facilita muito para o capital, né? Então é por isso que inclusive é por isso que eu faço milhões de coisas. Quanto mais coisas eu faço, menos tempo eu tenho pra pensar nas coisas que eu não deveria, mas penso o tempo todo. Entendeu como é que funciona? Não, o João Sad Life é muito real, cara. João da tristeza. Mas aí, eu entrei no doutorado, fiz todas as minhas matérias muito rápido. Em 2 semestres eu preenchi 48 créditos, eu precisava de 40 créditos para fazer o doutorado, né? Óbvio que eu aproveitei os créditos que eu já tinha feito muito mais crédito que precisava antes, eu tinha feito muito mais crédito que precisava no mestrado, enfim, fiz milhões de créditos em 2 semestres, resolvi tudo meu doutorado. E aí eu tinha que começar a escrever para qualificação, e eu passei por uma fase de uma crise distímica cabulosa, bicho. Vocês não tem noção do que eu passei, velho. E aí foi foda. Porra, foi muito foda. Muito foda. E aí eu tava mal para um caralho. E esse tempo todo, cara, eu tentando buscar um remédio. Eu consegui, cara, eu tenho 38 anos de idade. Ó, pergunta do Godines. Como que diagnostica distimia? Foi foda que pra quem tava no ED é a crise que eu passei de distimia. Você diagnostica distimia ao longo do tempo. Por quê? Porque as crises distímicas, elas duram muito tempo. Então o distímico, ele entra numa crise, ele fica na crise 2 anos, 4 anos, 6 anos, 5 anos. E essas crises vão e voltam a vida inteira, né? Eu fui diagnosticado com distimia lá pros 20 e poucos anos. Eu tenho crise desde a infância, né? Tive uma adolescência terrível, infância terrível, né? Fui diagnosticado com 20 e poucos anos, e de 20 e pouco até os 38 eu gastei 15 anos, passei no concurso de 2009, gastei 15 anos pra achar um remédio que desse certo comigo. Eu tentei 18 ou 19 combinações diferentes de vários remédios até achar um remédio que entra comigo. E aí eu passei, cara, por esses 18 ou 19 remédios diferentes até achar um remédio que me desse um pouco mais de estabilidade, que eu achei agora, né? Tem tipo 6 meses, 8 meses, não sei, que eu achei um remédio que conseguiu me dar uma estabilidade maior. Aí eu tive essa crise no final do ano passado, e eu tinha tido outra crise no final do outro ano, e eu tava muito, muito mal. É aí que tá, eu não tenho calvície, mas eu tenho uma doença dermatológica muito pior, que é psoríase. Eu tenho psoríase, cara. Eu seria um péssimo assassino, porque eu sou igual o João e Maria. Eu saio deixando um rastro de pele por onde eu passo, né?
E minha psoríase tá super atacada agora. Eu tô com a cabeça toda ferida, com a barba toda ferida, com a orelha toda ferida, com os cotovelos tudo ferido. A merda, cara. Aí eu tenho... aí que tá. Teve gente que me diagnosticou com psoríase, depois teve gente que me diagnosticou com dermatite seborreica, aí eu fiz uma biópsia do couro cabeludo, aí eu fui diagnosticado com as duas, né? Então eu tenho as duas. E aí quando eu tô ruim, entra junto a dermatite seborreica e a psoríase, e aí é uma delícia, cara. É muito bom, cara, muito bom. Que delícia estar vivo, né? Adoro. E... enfim, eu tava na crise fodida de distimia. E aí eu pedi uma licença, cara. Eu pedi 1 ano de licença. E isso foi... isso foi em janeiro, mais ou menos, cara, desse ano. E aí quando eu pedi essa licença, esse ano que eu tirei 1 ano de licença do doutorado, que eu comecei a investir aqui, a aumentar as coisas. Foi quando eu falei assim, não, eu vou sair do Revolution e vou focar num outro tipo de construção, porque ou eu faço o Revolution ou eu faço isso que eu tô fazendo aqui, não tem como fazer os dois ao mesmo tempo. Aí eu comecei a fazer isso aqui sempre, né? Então assim, comecei a investir pra caralho na Twitch, comecei a investir pra caralho no YouTube, porque eu acho que é uma arena que a gente tem que ocupar, né? E além das outras milhões de coisas que eu faço fora, que eu não falo sobre elas por uma questão mínima de segurança pessoal. E aí eu decidi investir nisso aqui e tal, e quanto mais eu tô aqui, menos eu quero voltar. Eu tenho 1 ano, né? Eu tenho até janeiro do ano que vem pra tomar essa decisão. Só que eu vou ser muito sincero com vocês, cara. Eu não vou voltar, cara. Eu não voltarei. Sabe? Então, assim, eu tenho certeza que não será nesta vida que eu vou ser doutor em qualquer coisa. Você faz análise? Faço, cara. Assim, eu não estou fazendo análise porque eu não estou fazendo com uma lacaniana, né? Mas eu tenho uma psicóloga que eu vou toda semana. Toda semana. Eu tenho 2, na verdade, que a gente tem psicólogo de casal também, eu e Nayara. Então nós temos 2 psicólogos pra ir toda semana. É muito psicólogo. E muito remédio. E muito psiquiatra. E muita coisa, né? E obrigado demais, camarada. E remédio é caro, né, cara? Remédio de doido é muito caro, cara. Como é caro ser doido. Como é caro ser doido. Como é caro fazer milhões de análises, fazer milhões de coisas e tudo mais, né? Mas faz parte, gente. É muito bom, assim. Quem pode, faça, por favor. Eu tenho muita sorte porque meu seguro cobre uma boa parte da análise, né? Do remédio não cobre nem um centavo. Mas... e aí isso permite com que eu me cuide minimamente. Eu não sou um cara de me cuidar, cara. Eu sou um cara que me cuido muito mal, né? Que faz parte também deste maravilhoso mover dos pensamentos de ruína, tá? Aonde você não quer se cuidar porque você quer só que dê ruim, né? Mas eu venho tentando me cuidar minimamente pra conseguir fazer as coisas, né? E aí, cara, eu tava contando pra vocês, eu tô nesse momento, então, agora, né, que é o momento atual, aonde eu estou pensando em abandonar o meu doutorado e ficar só aqui com vocês, né? E vou ser elevado ao título de doutor em malandragem na Universidade da Vida. Faz doutorado quem não se garante no TikTok. Eu venho me garantir no TikTok, eu não preciso mais fazer o doutorado. Essa é a conclusão que eu cheguei até agora. Então, meu doutorado tá trancado por enquanto. Não, eu não estou com o doutorado trancado, né? Eu estou em licença para saúde, né? O que falta pro doutorado? Eu escrevê-lo. Basicamente é isso. Falta para o doutorado eu sentar e eu escrevê-lo. Só que para eu fazer isso eu preciso de tempo e preciso de uma dedicação que eu não estou a fim de fazer, porque para eu fazer isso eu tenho que abrir mão de várias outras coisas que eu não estou a fim de abrir mão, entendeu? Eu prefiro estar aqui com vocês e produzindo milhões de materiais e traduzindo milhões de materiais e publicando 8 livros por ano, do que eu ficar sentado estudando para publicar um único livro que não será lido por absolutamente ninguém numa coisa extremamente técnica.
o capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde